Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin, esse é meu canal, esse é o seu canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre a Apple. A imagem está aí na tela para vocês estarem vendo. Para quem não sabe, é a empresa da maçã, né? Fundada por Steve Jobs e que tem como carro-chefe um smartphone da mesma marca, iPhone. Mas vamos lá. E aí, antes de continuar esse vídeo, é claro, não posso me esquecer disso, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o joinha, dá o like, isso é muito importante. Acione o sininho aí no canto da tua tela, hein, para o YouTube estar avisando vocês de novos vídeos e compartilhe esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. O assunto de hoje é a Apple, vou estar falando sobre ela, os produtos dela e vou estar apresentando alguns números, tá? Então vamos lá, para quem não conhece, a Apple surgiu, tá? A origem da Apple, vamos colocar na sua devida ordem aqui, né? A Apple ela foi fundada no dia 1º de abril de 1976, ou seja, já tem 44 anos, 76, 86, 96, 2006, 2016, exatamente, 44 anos. A sede dela está na Califórnia até hoje, no estado americano da Califórnia. Ela foi fundada pelo Steve Jobs, pelo Steve... eu nem sei falar esse nome, tá? O Wozniak e Ronald Wayne, os três fundadores aí da Apple. O Steve Jobs foi o maior acionista da companhia, ele já faleceu há alguns anos, então é os herdeiros que são acionistas hoje, no caso a família. E foi presidente executivo por muito tempo, até ter sido afastado da companhia pelo conselho de administração. Afinal, a Apple é uma empresa de capital aberto há muito tempo. O atual diretor-presidente é o Tim Cook, é o CEO, né? Chief Executive Officer, presidente executivo. Vamos ver aqui se eu tenho a data de abertura de capital. Aqui não me dá. Mas a Apple ela abriu capital logo nos primeiros anos da fundação. Eu tenho essa informação aqui, ó. Vejamos. Ela abriu capital em dezembro de 1980, tá? Essa informação eu tenho aqui. O código da Apple na Nasdaq, ou Nasdaq, que é a bolsa americana de tecnologia, é AAPL. Como eu já expliquei em outros vídeos, é uma mera coincidência. Nas bolsas americanas, nos Estados Unidos, não existe o padrão de 4 letras para código de empresas listadas na bolsa. Esse padrão de 4 letras e número é da bolsa brasileira, da B3. Aqui é uma mera coincidência. O código dela na Nasdaq é AAPL e ela tem BDR, ela participa do programa de BDR aqui no Brasil, no qual o código dela é AAPL34 na B3. A proporção é de 10 BDRs para uma ação. Ou seja, para você ter uma ação inteira no seu portfólio através de BDRs, você precisa comprar 10 BDRs. BDRs eu já falei aqui em outro vídeo, é os Brazilian Depositary Receipts. São os recibos de depósito lastreados, amarrados em ativos no exterior, no caso, ações de empresas listadas em bolsa americana. Aqui, no exemplo da Apple Inc. Company, a natureza jurídica dela. Aqui eu escrevi os principais produtos da companhia, né? E vou estar mostrando em detalhes, falando um pouco mais. O carro-chefe já há vários anos, o iPhone, e foi o primeiro smartphone do mundo, sem teclados, né? Sem teclas, touchscreen na própria tela. O famoso iPhone, né? Que toda vez que lança um modelo novo é filas e filas nas lojas. Eles têm também como um nicho interessante, até pelas margens de lucro, o iWatch, que é o relógio da Apple, que ele interage com outros dispositivos da Apple, como o próprio iPhone. O primeiro produto da Apple, quando surgiu a Apple, foi o Macintosh, ou Mac, foi o computador pessoal da Apple, que naquela época, final dos anos 70 e anos 80, não era comum existir computadores pessoais, eram grandes computadores, os mainframes, somente grandes empresas poderiam adquirir.
O que marcou a retomada da Apple, a Apple no final dos anos 80 e anos 90, anos 1990, ela passou por uma fase muito decadente, tanto da questão de mercado quanto da questão financeira. E o que marcou o início da retomada da Apple, isso já no início dos anos 2000, com a volta do Steve Jobs ao comando da Apple, foi o iPad. O iPad e o iPod, tá? Eu não citei aqui. Vou até acrescentar aqui, tá? iPod e o iPad. Fica melhor assim. Deixa eu separar que fica mais bonitinho. Visualmente falando aqui, né? Olha só. Pronto. Então esses foram os dois primeiros produtos, o iPod e o iPad, que marcaram a retomada da Apple, a recuperação da Apple, recuperação financeira e recuperação de mercado, tá? A Apple chegou nos anos 90 beirando a falência por defasagem tecnológica, decadência, podemos dizer mau planejamento para o futuro, má gestão, teve vários motivos aí. A Apple também hoje em dia tem o Apple TV, que é a TV por assinatura, o sistema streaming, né, como falam, que é um concorrente do Amazon Prime e da Netflix, foi a grande pioneira nesse ramo de streaming. E o Apple Music. O Apple Music é o serviço da Apple para você estar baixando música aí com algum custo, é claro. Não também de forma gratuita, mas você tem que pagar para isso. Mas é um nicho também interessante da Apple que vem contribuindo para as margens de lucro. Mas o grande fator de faturamento e lucro da Apple vem desse aqui: iPhone. Sem dúvida, o iPhone é o pai da coisa. Mas vamos lá mostrando item por item. Aqui é um resumo da empresa, o surgimento, começando numa garagem, literalmente falando, né, na Califórnia. Aqui, ó, achei. Era Apple Computers Company, 1976. E aí, com o tempo, né, se tornou apenas Apple Company. Esse foi o Apple II, o computador pessoal. Olha só, imaginem, vou até ampliar essa imagem. Isso aqui, na época que lançou, era uma modernidade fantástica, né? Mas o que é o tempo? Você vê que mente brilhante Steve Jobs, né? Steve Jobs realmente foi um criador, projetor. Bill Gates da Microsoft, vou estar falando sobre ele no próximo vídeo, foi um bom administrador, um bom empresário. Ele não foi um bom projetista. Explico isso em detalhes no vídeo. Mas vamos lá. Aqui os desenhos da Apple, né? Os símbolos. E vamos falar do Macintosh, Mac. Esses são os Mac de hoje, tá? São praticamente notebooks. Tem desktop também, mas você vê que são materiais moderníssimos. Um MacBook, como eles chamam o notebook deles, de primeiríssima qualidade e alta capacidade de processamento, mas é um produto que, pelo menos para nós brasileiros, é caro demais. Mas para o americano não é caro, é mais acessível. Então o americano tem muito acesso a isso. Aqui os modelos. O iPod, para quem teve os primeiros, né, é um pouco diferente dos modelos que nós temos hoje, que é basicamente um aparelhinho minúsculo que você armazena uma quantidade absurda de música. Olha só, essa versão aqui, esse modelo atual do iPod, você consegue armazenar 60 milhões de músicas. Quem consegue ouvir isso? Ninguém, mas o aparelho te oferece essa capacidade. Os primeiros iPods não tinham toda essa capacidade, tá? Mas já tinham o mesmo sistema de funcionamento. Você imagina aqueles Discmans enormes, né? Walkman, aquela coisa toda, um aparelhinho minúsculo que armazena um monte e ainda mostra um vídeo. Você pode ouvir e ver o vídeo da música. Foi uma coisa bem revolucionária para a época. Eu até acredito que iPod não deve vender muito mais. Por quê? Você pagar um tanto mais, você vai ter o iPhone, que é o carro-chefe da Apple. Então o que acontece? Você tendo um iPhone, você tem um celular, você tem um despertador, você tem uma agenda, você tem um meio de comunicação, você tem uma máquina fotográfica, você tem um tocador de música com vídeo, um videoclipe. Tudo isso e muito mais outras coisas aí, você faz dentro do aparelhinho. Transferência bancária, formas de pagamento, enfim, tudo que você pode fazer com o smartphone hoje, que praticamente todo mundo usa, todo mundo tem.
o iPhone proporciona tudo isso. O iPhone é a marca da Apple, tá? Foi a pioneira e a mais famosa. Então, para que ter um iPod, se você pode ter um iPhone que faz tudo isso? Inclusive, ele tem um iPod embutido nele, tá? A função música. Essa tela eu vou até deixar aberta, não vou nem fechar. E aqui o iPad, que é o tablet da Apple, né? Foi um dos pioneiros também desse mini computador aí. Eu acredito que a ideia principal do tablet ou do iPad era você deixar de usar livros, papel, fazer a leitura no dispositivo eletrônico. Muitas pessoas preferem, por exemplo, quando vai ler um livro de papel, pegar o livro na mão. Eu particularmente sou dessa pessoa. Mas tem muitos que usam o tablet, o iPad para fotos, leituras, enfim. É um produto que vende bem ainda e existe. Também vou deixar esse aberto. O iWatch, que é o relógio da Apple, né? Para quem não conhece, vários modelos. Um relógio super inteligente, interage com o iPhone, interage com um iPad. Tem muitas e muitas funções. Eu particularmente não tenho, vou ser sincero para vocês, porque eu não gosto nem de usar relógio. Eu uso relógio básico para não me perder no tempo, não gosto de coisa no braço. Mas é um relógio super interessante. Controle de saúde, atender ligação telefônica, sem ter que pegar o aparelho na mão. É um dispositivo interessante que vale a pena ter para quem gosta mesmo. O serviço de TV, o serviço de streaming da Apple, né? O Apple TV. Você tem várias funções aí. Então, digamos assim, para quem quer ter TV de qualidade e diversidade, é um dispositivo interessante. Concorrente do Amazon Prime e da Netflix, foi pioneiro. E o serviço de música da Apple, Apple Music. Eu acredito que o Apple Music interaja com o iPhone. Acredito não, ele interage com o iPhone, interage com o iPod. Tá? Você tem um aparelho para ouvir o iPod, por exemplo, ou o próprio iPhone, e você pode estar baixando as músicas aqui, ou os videoclipes. Então eu vou deixar essa tela aberta, tá? Então vamos lá. Aqui eu falei sobre os códigos, vou recapitular. O código da Apple na bolsa Nasdaq, ou Nasdaq, a bolsa americana, é AAPL. E na B3 o BDR é AAPL34. Vou contar uma historinha breve sobre surgimento, decadência e reascensão da Apple. Steve Jobs como fundador, mas não como dono, tá? Porque ele é acionista, um dos diversos acionistas da Apple. No final dos anos 80, a Apple começou a estagnar o seu crescimento e no começo dos anos 90 ela começou a entrar em decadência. O conselho de administração da Apple, o conselho de administração, para quem não sabe, ele está acima da diretoria executiva. Ele é composto pelos maiores ou mais influentes acionistas de uma empresa. Toda empresa de capital aberto tem conselho de administração. Então, o conselho de administração, por unanimidade da época, desculpe pelo enrosco da palavra, decidiu demitir Steve Jobs. Demitiu ele da própria empresa que ele fundou, você imagine. Ele ficou apenas como acionista fora das decisões. E a Apple mergulhou num período tão decadente, tão para baixo. Afinal, naquela época ela produzia apenas computadores pessoais. E já tinha muitas outras empresas fazendo isso. Então era um nicho que não era mais tão rentável assim, tão lucrativo. Então ele não tinha como crescer tanto. Até tinha mercado para crescer. Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, por exemplo. Mas a concorrência já era muito pesada. A Apple não deu conta dessa concorrência. Então o que aconteceu? O Steve Jobs, estando fora da empresa que ele fundou, do comando, né, mas ainda como acionista, ele criou uma outra empresa. Até vou colocar aqui. Foi um dos fundadores. Vamos ver se meu computadorzinho carrega, né, para vocês. Vamos lá. Vídeo gravado no véspera feriado deixa a empresa na preguiça. Nada mais, nada menos do que essa empresa, a Pixar. A Pixar é uma empresa de animação, um estúdio de animação, produziu diversos desenhos de sucesso. Até vou ampliar aqui. O primeiro, inclusive, foi Toy Story.
e foi o primeiro desenho do mundo, desenho animado do mundo computadorizado, criado pela Pixar. Pixar fundado por Steve Jobs, um dos fundadores dela. Futuramente a Pixar, aqui tá, né, os filmes de sucesso dela, né, do Carros, o Monstro S.A., o do velhinho App. Tem até um personagem dele no Twitter aí no Brasil sobre investimento, né? O vovô, o Ratatouille. Desenhos maravilhosos aí, o Nemo, olha só. E futuramente a Pixar foi vendida para o grupo Disney, para o Walt Disney. E com esse capital, com esse dinheiro que o Steve Jobs ganhou com a venda da Pixar e de outros negocinhos que ele teve aí, ele comprou uma parcela, uma quantidade significativa de ações da Apple, uma quantidade grande de ações da Apple, mais as ações que ele já tinha. Mas porque nessa época a Apple estava decadente, as ações estavam baratas. Então tem um gráfico aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha só. Em valores da época, comparando com hoje, tá? Hoje uma ação da Apple vale $108. Fechou sexta-feira agora, dia 30 de outubro. Nos anos 90, você comprava uma ação da Apple a $1. Então você imagine, com esse dinheiro que o Steve Jobs levantou, mais as ações que ele tinha, ele passou a ter uma quantidade bem expressiva de ações da Apple. E com isso ele conseguiu reassumir o controle da companhia com a qual ele fundou. Ou seja, ele conseguiu liderar o conselho de administração e se tornou novamente presidente executivo da companhia. E como presidente executivo da Apple, Steve Jobs reorganizou toda a empresa, colocou a casa em ordem para desenvolver uma linha nova de produtos. A Apple, ele fala, ou ele dizia, né, que a Apple deixou de ser uma empresa de computadores para ser uma empresa de soluções, para ser uma empresa que atenda as pessoas, uma empresa que facilite a vida, uma empresa de tecnologia. Começou mudando a cabeça, a mentalidade. E com essa mudança de mentalidade foi introduzida toda essa linha de produtos que eu mostrei para vocês aí. E o que levou a Apple da decadência, olha só. Não sei se eu consigo ampliar essa imagem aqui. Vamos ver aqui se eu consigo ampliar para ficar melhor. Consigo sim. Olha só. Aqui vem, olha só, centavinhos por ação. Já, olha só, em 2006, já começou a colher os frutos do iPad e do iPod, os primeiros grandes produtos atuais da Apple. Uma ação que patinava em 96, 23 cents de dólar, já estava em $2,60. E aí, não parou mais, ó. Olha como a coisa foi indo. Olha só. O crescimento que essa companhia teve. Aqui nós já estamos, ó, 2008, 2009, 2010, 2011, olha só, 2012. Você vê, imagine, de $1 em 2004, vamos colocar aqui, praticamente de $1 em 2004 para $18 em 2012, $25 em 2014 e hoje nós estamos falando em $108. Nesse período, 2006 para frente, foi um crescimento espetacular, fantástico. Se pegar os últimos 5 anos também não foi nada mal não, de $30 para 108, não é ruim também. Mas você vê o que é uma empresa inovadora, uma empresa com uma boa gestão. Incrível. Aqui eu coloquei também o gráfico do BDR da Apple, a Apple negociada na B3, tá? Aqui no Brasil. Ela começou a ser negociada em 2013, setembro de 2013, aqui no Brasil, o BDR, a R$ 4,08. E hoje está em R$ 62,31. Como vocês podem ver também, um crescimento bem expressivo, né? Nada mal. Dos 2 últimos anos para cá, foi mais expressivo ainda esse crescimento. Lembrando que o BDR ele é refletido para nós em reais, mas ele é lastreado em dólar. Então, na verdade, ele custa em reais para nós, o BDR, mas ele é amarrado, ele é espelhado, né, amparado em dólar. Se a ação sobe lá fora, nas bolsas americanas em dólar, ele acaba refletindo aqui de uma certa forma, o BDR. Mesmo porque, eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir. O programa de BDR não patrocinado, os BDRNs,
que são todas essas empresas americanas, empresas interessantes para estar investindo, ele só foi liberado para o investidor varejo, pequeno investidor, pequeno acionista, aqui no Brasil, na B3, para os investidores sardinhas, como também são conhecidos, em outubro de 2020. 22 de outubro de 2020 começou a ser negociado para os sardinhas. A legislação que começou a alterar isso surgiu em agosto agora de 2020, tá? Uma legislação da CVM, a CVM que regulamenta isso no Brasil. A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. É um órgão do governo federal, já falei isso outras vezes, que regulamenta e fiscaliza a Bolsa de Valores e mercado de capitais no Brasil. Então você vê que, pelo gráfico aqui, ó, olha o crescimento, mesmo com o efeito aqui, ó, em março do Covid, da pandemia, que afetou todas as bolsas de valores do mundo inteiro e praticamente todas as ações e todas as empresas, porque ninguém sabia o que ia ser do mundo no começo do Covid, né, quando isso entrou a todo vapor. Olha só, teve uma quedinha aqui. Olha a quedinha aqui. Mas depois disso, olha como ela recuperou. Ela recuperou muito mais do que estava antes. Essa empresa explodiu para cima. Um número maravilhoso. Mas vamos lá então. Vamos falar agora dos números da contabilidade da Apple. Vou abrir meu textinho aqui de novo, vou estar mostrando para vocês. A proporção de BDR, já falei, 10 para 1, 10 BDR para dar uma ação da Apple. Tá? Vamos descer a telinha aqui. Aqui eu fiz algumas comparações. O código da Apple eu já disse, vou repetir de novo, é AAPL. Então veja bem, de dezembro de 1980, quando as ações da Apple começaram a ser negociadas nos Estados Unidos, na bolsa americana Nasdaq, ou Nasdaq, até outubro de 2020, agora, fechamento, são 40 anos. Nesse período de 40 anos, a Apple valorizou mais de 83 mil% em dólar. Olha só, não é pouca coisa, hein? Mas vou voltar de novo para aquele gráfico para mostrando para vocês. Ela cresceu mais de, olha só, daqui, dezembro de 1980 até aqui, outubro de 2020, ela cresceu mais de 83 mil%. Só que a maior parte desse crescimento começou aqui, ó, 2005, 2006 para frente. E explodiu nos últimos 2, 3 anos, ó. Olha o gráfico aqui, ó. Quem investiu aqui teve estômago, paciência para esperar, o futuro aqui foi muito incerto, beirou a falência, de fato. Poucos teriam coragem de segurar. Mas aqui, ó, dos anos 2000 para frente, com a volta do Steve Jobs, olha que crescimento espetacular. O crescimento está aqui, ó. Então são mais de 83 mil% em 40 anos de crescimento. Em dólar. A gente colocar isso, 83 mil. E a calculadora aqui, 83 mil% em 40 anos, são 2 mil% ao ano em média. Não é pouca coisa, né? Ou 172% ao mês. É um número fantástico, né? Com a ação negociada hoje a $108,86. Fechamento de sexta-feira agora. Uma coisa que eu quero mostrar aqui também, eu fiz a comparação, o início do BDR. O BDR da Apple começou a ser negociado em setembro de 2013. E nesse período, de setembro de 2013 a outubro de 2020, são praticamente 7 anos. 7 anos, vou até colocar aqui, 7 anos. Em 7 anos, cresceu mais de 1.400% o valor do BDR em reais. Vamos fazer a mesma comparação. 1.427% dividido por 7 anos são 203% ao ano. Dividido isso por 12, 16,9% ao mês. Você vê que num período de apenas 7 anos cresceu praticamente 17% ao mês em reais. Você fala, mas é menos do que aqui. Tudo bem, isso aqui é 40 anos, né? Desde o começo. Uma comparação, 40 anos. Aqui em 7, olha quanto cresceu. Isso aqui não é pouco não, hein? Por que cresceu tanto assim nos últimos 7 anos? O BDR. Porque o BDR ele é espelhado, amarrado, lastreado na ação americana. E a ação americana, como eu mostrei no gráfico para vocês, cresceu muito nos últimos 4, 5 anos. E aqui é o valor de fechamento de uma BDR. Uma BDR fechou na B3 a R$ 62,31 em real, tá? E como é 10 BDR para uma ação, então seria R$ 623,26
E se a gente pegar esses R$623,10 e dividir pelos US$ 108,86, vai dar uns 5,70 aí. Que é o mesmo caso que eu falei aí do Facebook, né? Que é o câmbio nosso. O câmbio, para quem não sabe, novamente eu vou estar falando, é o real-dólar, essa comparação real e dólar. É o câmbio monetário. Então, você vê que reflete o câmbio mesmo aqui, ó. $108 para R$623. Uma outra coisa que eu queria já dizer de antemão, que comprar a Apple é um negócio também para médio e longo prazo, considerando que ela continue com esse case de negócio que é altamente lucrativo. A Apple, inclusive, é uma empresa realmente global nas vendas. Os produtos da Apple chegam em todos os continentes do mundo e na uma grande maioria dos países do mundo. A Apple não tem loja própria em todos os países, mas os produtos da Apple vendem em praticamente todos os países do mundo. Eu acho que só não deve ter iPhone na Coreia do Norte, sem comentários, né? Talvez em Cuba não tenha, também sem comentário. E eu acho que na Venezuela, a Venezuela é capaz de ter algum iPhone, antiguinho, mas tem. Então praticamente todos os países de economia aberta do mundo, países considerados capitalistas, existem os produtos da Apple, iPhone, iPod, iPad, iMac. Então eu acredito que das grandes companhias, eu acho que a Apple é a empresa mais internacional do mundo, é a empresa mais globalizada do mundo. Para o produto dela chegar em praticamente todos os países, não é pouca coisa. Eu acho que a empresa que é tão global assim, que chega em tantos países do mundo assim, além da Apple, eu acho que é a Coca-Cola. A Coca-Cola e os produtos dela, não só a marca principal, o refrigerante de cola, mas a linha Coca-Cola. Ela é muito globalizada também. Mas vamos voltar para a Apple. A Apple é uma empresa de médio e longo prazo. Você investe nela, se você for investir nela, eu falo que vale a pena investir. Porque o case de negócio dela é muito interessante. A linha de produto da Apple vende muito bem. É uma empresa que tem o hardware, que é o equipamento, e o software, que são os sistemas, junto. Então ela domina os dois ramos de negócio. Sendo que no passado, com o iMac, ela só tinha praticamente o hardware, que era o computador. Até tinha o sistema, mas o sistema não fez sucesso na época. Perdeu para a Microsoft, para o DOS, depois o Windows. Tema para um outro vídeo. E aqui, ó, fazendo a comparação do preço da ação dela, o fechamento, 108,86, comparado com o lucro, a proporção é 33:1. Mais de 33:1. O que significa? Para cada $1 de lucro, é $33 de valor de mercado. É um índice alto, é alto. Torna a empresa caro? É uma empresa cara para se investir hoje, a Apple. 33:1, preço barra lucro, ou seja, para cada $1 que a Apple está ganhando, você está pagando $33. Considerando que do lucro que a Apple tem, ela não distribui tudo em dividendos para os acionistas. Ela distribui uma pequena parte. Então você vai levar no mínimo, 50, 60 anos, 80 anos para recuperar seu investimento através dos dividendos. Olhando para o lado dos dividendos. Se você olhar para o lado, pela questão de valorização futura, crescimento da empresa, talvez você recupere o seu investimento muito mais rápido. Mas nós não temos bola de cristal para estar adivinhando isso. E aqui também eu coloquei os números comparando o valor patrimonial por ação com o preço de valor de mercado dela, que é o preço barra VPA. O VPA é valor patrimonial por ação. Você pega o patrimônio líquido total da companhia, divide pela quantidade de ações que ela tem, você chega no VPA. E essa equação preço dividido pelo valor patrimonial por ação, a proporção é 28, mais de 28:1. Ou seja, para cada $1 de patrimônio você está pagando $28. É caro também, é um índice muito alto, mas como eu acabei de falar aqui, se você acredita que ela vai crescer muito mais e a proporção de valorização das ações, valorização de valor de mercado da Apple for muito grande ainda, o que a tendência mostra que até pode ser mesmo, porque ela domina muito bem o case de negócio dela e ela é líder absoluta no ramo de atuação dela. Então, olhando pela futura
valorização da ação, projeção, né? Projeção. Nós não temos bola de cristal. Vale a pena investir na Apple. Olhando pelos números da contabilidade, quando você vai pagar pelo patrimônio dela, você vai pagar um patrimônio 28 vezes maior. É caro. Você vai pagar 33 vezes o lucro dela. É caro. Mas vai da estratégia de cada um. É uma empresa que simplesmente vale a pena ter na carteira. Um pouquinho. Vale. Por causa de tudo isso que eu falei. E é uma empresa que, acima de tudo, fica de olho, monitorando ela. Se der uma quedazinha interessante, por qualquer motivo que seja, compra um pouco. Naquela você compra por um preço melhor. E vamos finalmente aos números da contabilidade. Aqui fiz o levantamento da Apple. Vamos lá, a telinha aqui. Aqui é o levantamento da Apple. Vamos pegar os dois trimestres. O segundo trimestre de 2020, 2T20, lucro líquido de 11 bilhões de dólares. 11,2 bilhões de dólares. Mesmo com a pandemia, hein, com o Covid, com o bichinho, olha, o lucro dela afetou pouco, hein? Praticamente nada. A Apple não sentiu o Covid. Que interessante, né? No primeiro, então recapitulando, segundo trimestre de 2020, o 2T20, lucro de 11 bilhões de dólares, 11,2. No primeiro trimestre de 2020, a Apple, lucro também de 11,2 bilhões de dólares. Na verdade, cresceu até um pouquinho, né? Que aqui cresceu de 49 milhões no final aqui, né? 11 bilhões 249 no primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, 11 bilhões 253 milhões de dólares. Cresceu 5 milhões de dólares aí, mesmo com a pandemia, com o Covid, né? Você vê que interessante isso. Aí aqui, o equipamento coloquei para carregar, né? A bateria estava no final. Vamos pegar os números anuais da Apple. Aqui vai me dar de 2016 para frente. Mas vamos olhar os números, olha só. 2016 inteiro, 45 bilhões de dólares de lucro. 2017, 48 bilhões de dólares. Cresceu só 3 bilhões de dólares, tá? Só 3 bilhões. O que é 3 bilhões, né? 2018 acho que foi o recorde de lucro da Apple. 59 bilhões de dólares. Gente, coloca muitas empresas brasileiras no bolso um lucro desse, hein? Agora, mesmo a empresa dessa dando caro, fala que é tentador ser acionista deles, né? Porque eles não param de crescer. Aqui em 2019 teve uma redução. Teve uma redução. De 59 veio para 55 bilhões de dólares. Encolheu 4 bilhões de dólares. Mas é 55 bi de dólares de lucro. Lucro líquido. Gente, é muita coisa. E vamos voltar para o trimestral aqui. Para mostrar de novo. De 55, 54, né? Aqui já tem 22, ó. Já tem 22 bilhões e meio de dólares acumulado em 2020 até agora. E considerando que nós pegamos uma pandemia que afetou globalmente todo mundo. Que potência da empresa, né? E vamos mostrar os dividendos aqui. Olha só. Eu vou ampliar essa tela ao máximo, tá? Tá mostrando para vocês aí. Esse site é muito interessante, o Investing, mas as propagandas tem hora que enche o saco. Mas é um bom site para investidor, né? Olha só, aqui ele vai me dar de 88 para frente. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Você vê que ano a ano os dividendos da Apple veio crescendo. É pouco, mas veio crescendo, é crescimento constante. Até 95, olha só. Vou até destacar aqui. Vou grifar essa linha. Até 95 a Apple teve dividendos. Ou seja, dividendos, para quem não sabe, um pedaço, um pouquinho do lucro da empresa a distribuir para os acionistas. São os proventos, são os dividendos. Nos Estados Unidos eles não pagam juros sobre capital próprio. Eles pagam dividendos apenas. Tem um vídeo que eu explico a diferença de juros sobre capital próprio para dividendos. E aí essa época, a Apple, anos 90, já estava muito decadente. E o que aconteceu? Com essa decadência toda, ela teve que se refazer, se reformular, se transformar
a Apple. E ela fez isso com a volta do Steve Jobs para o comando. E aí ela só voltou a distribuir dividendos novamente a partir de 2012. Olha só. 95 para 2012. 95, 2005, 2015 seriam 20. Ela ficou 17 anos sem distribuir dividendos. Por quê? Se reformulando, novos produtos, campanha agressiva de marketing, propagando esses produtos para o mundo. E a hora que começou a entrar colher os frutos de todo esse trabalho, essa renovação que a Apple teve, com a volta do Steve Jobs para o comando, aí ela pôde ficar confortável para distribuir dividendos novamente. E aí voltou em 2012 a distribuir dividendos. Olha só. E foi crescendo, 2012, 2013, 2014. Aqui teve, se eu não estou enganado, aqui não é que os dividendos caíram, tá? Em agosto de 2014, não é que houve queda dos dividendos. Se eu não estou enganado, aqui houve um desmembramento, um desdobramento de ações. O que é um desdobramento de ações? Você tem, vamos supor, a empresa tem... Vamos dar um exemplo. Aqui. Vou até abrir a tela para ficar mais bonitinho aqui. Vou dar um exemplo aqui. A empresa tem... aqui... mil, milhão, bilhão. 1 bilhão de ações. Aí ela faz um desdobramento na proporção de, vamos imaginar, 20 para 1. Como é que fica isso? Era 1.000, milhão, 1 bilhão de ações. Vai ficar 20, 000. Gente, eu perdi. 000. Ela faz um desdobramento de 20 para 1, por exemplo. Ela tinha 1 bilhão de ações, vira 20 bilhões de ações. E se vira 20 bilhões de ações, não é que você vai enriquecer da noite para o dia, mas o patrimônio por ação divide-se por 20 e os dividendos também dividem-se por 20. Não é o caso da Apple, 20 para 1, mas aqui é um exemplo, tá? Para demonstrar. Então aqui houve um desdobramento de ações, porque as ações já estavam muito caras naquela época, em 2014. Aí você barateia as ações, mais pessoas têm acesso a comprar ações. É interessante fazer um desmembramento, um desdobramento, que mais pessoas têm acesso ao papel, ao ativo, à ação. E aqui você vê que ela continuou subindo, tá vendo? Ó? Os dividendos continuam subindo o valor. Foi subindo. Em 2020, por conta do Covid, do bichinho, da pandemia, que houve uma redução. Até por questão estratégica, para a Apple manter caixa. E também houve uma queda nos lucros dela. Foi uma atitude bem pensada, uma atitude inteligente. E aqui, ó, a partir de 2015, nessa tabela ele mostra o yield, dividend yield. Para quem não sabe, o que é dividend yield? O dividend yield, você pega o valor do dividendo por ação e compara ele, valor do dividendo por ação, em dinheiro, e compara ele com o valor da ação, valor de mercado por ação. E você aplica uma porcentagem, uma fórmula matemática. Você tira um X%. Esse X% é o dividend yield, ou DY. Você vê que em 2015 ele começa a mostrar que o dividend yield da Apple era 2%, aqui em novembro de 2015. E o dividendo ele continuou subindo em valor. Só que o que aconteceu? O valor de mercado da Apple também subiu. O dividendo subiu, mas o valor da ação subiu muito mais. Então o que aconteceu? Aqui você vê que o yield foi... Aqui reduziu, aqui aumentou um pouco de novo. Reduzindo. Foi reduzindo cada vez mais. Por quê? Mesmo pagando mais dividendos, a ação subiu ainda mais. Então o dividendo yield, por consequência, diminui. Mas a empresa está crescendo. A empresa está todo mundo olhando para ela, todo mundo quer investir nela. Olha essas propagandas aqui. Luva, bota, nada a ver, né? Então o que essa tabela aqui mostra? Uma empresa que o dividendo vem crescendo ano a ano, cresce sólido, cresce constante, mas o valor de mercado também cresce. Então eu estou ganhando menos? Não, você não está ganhando menos. Você está investindo numa empresa que é global mesmo, que é líder de mercado. Agora a questão é, será que eu fechei a telinha? Eu acho que eu fechei a telinha, então vou deixar aqui. Então, meus amigos, a questão é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, Apple de novo. Símbolozinho da maçã. Vale a pena investir na Apple? Sinceramente, mesmo ela estando caro,
vale a pena. Invisto muito? Não, investe um pouco. O segredo em bolsa de valores é você estudar bem a empresa. Primeiro ponto. Estudar bem a empresa que você quer investir, conhecer o mercado que ela atua, conhecer os fundamentos dela. Os fundamentos é isso. O que a empresa faz, onde ela vende, para quem ela vende, o que ela vende. Olhar os números dela, todos os números básicos você tem que olhar. Olhar os gráficos de valor de mercado dela, do valor da ação, se está crescendo, se está caindo, quanto cresceu, quanto caiu, se caiu. E diversificar. Empresa, setor de atuação e geografia. O que é diversificar geografia? Ao invés de investir só em empresas brasileiras, por exemplo, investir em empresas americanas. Ou empresas de outros países que de repente estão listadas nas bolsas americanas. Como vou dar um exemplo aqui rápido. A Shell, empresa de petróleo, é uma empresa que tem listagem nas bolsas americanas através de ADRs. ADRs explica isso no outro vídeo, mas é uma empresa de origem holandesa, listada na Bolsa de Londres, é uma empresa inglesa e que também, apesar de ser petróleo, é uma empresa global. Mas você pode, através das bolsas americanas, investir na Shell. É um exemplo. Estou dando aqui. Então é diversificar a geografia, ou seja, empresas e países diferentes em bolsas de valores diferentes. Setor de atuação, não investir só em empresa de tecnologia, mas investir em empresa de energia, empresa de consumo, empresa de saneamento, empresa do setor financeiro. Dando alguns exemplos aqui. E, claro, e consequentemente, diversificar as empresas. Se você vai diversificar a geografia e vai diversificar setor de atuação, automaticamente você tem que diversificar a empresa. E só para fechar o assunto Apple, esse vídeo já se alongou demais, compensa ter um pouquinho de Apple na sua carteira? Se você puder, compre um pouquinho, compensa. Não compre muito agora, que opinião minha, eu acho que está muito caro, apesar de ser uma empresa fantástica, uma empresa espetacular para ser investidor. Bom, esse era o recado que eu queria transmitir. Espero que tenha gostado desse vídeo. Dê o joinha, dê o like. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Críticas, dúvidas e sugestões deixe embaixo no comentário aqui do canal. Espero que tenha gostado, espero que tenha esclarecido. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua compreensão. Tamo junto.